E aí, pessoal, vocês estão ouvindo o Penso Logo Organizo, um podcast onde a gente simplifica a administração para que todo mundo possa entender os temas abordados e os assuntos que a gente trata aqui. Hoje eu tô aqui com a Amanda Kelly, da Oi, E aí, gente, tudo bem? com o Vitor, pode dar um oi, Vitor, Oi, com a Ju, Oi, galera. e por último e muito importante, a gente tá aqui com a Letícia também. Dá um oi, Letícia. Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Podem se acomodar, sentar, puxar um café, porque a gente vai trocar essa ideia agora. Vai ser muito interessante porque a gente vai falar um pouquinho sobre algo que todo mundo detesta, mas pelos motivos errados, e pouca gente sabe o quanto é importante. A gente vai falar sobre burocracia. E antes de mais nada, se você está ouvindo isso, você já sabe, meu nome é Vinícius. Eu não me apresentei, mas eu não preciso. E eu vou passar a bola aqui logo de cara para a Letícia, porque ela vai contextualizar para a gente um pouco do que é a democracia e, historicamente, como isso aconteceu, qual foi a necessidade, o porquê que surgiu a democracia. Errou! Democracia não. Eu prometo que até o fim desse podcast você vai deixar de odiar a burocracia e vai odiar outras coisas pelos motivos certos. Mas é isso. Letícia, pode dar um pouquinho de contexto pra gente? Então, o termo burocracia surgiu na segunda metade do século XVIII e no início ele foi aplicado apenas para designar a estrutura administrativa estatal formada pelos funcionários públicos. Né? Eles eram responsáveis por várias áreas relacionadas aos interesses da sociedade. Eles eram as Forças Armadas, a política e a justiça, entre outras. Mas foi no século XIX que Max Weber elaborou um conceito de burocracia baseado em elementos jurídicos desenvolvidos por teóricos do direito. Conforme a perspectiva jurídica, a burocracia era utilizada para indicar as funções administrativas públicas, guiadas por normas, atribuições específicas, esferas de competência bem delimitadas e critérios de seleção para a contratação de funcionários. Portanto, a burocracia pode ser conceituada como uma estrutura caracterizada pelos procedimentos regularizados e explícitos. A mesma implica nas relações de hierarquia e interpessoais, a especialização do trabalho e a divisão das responsabilidades, permitindo que as normas proferidas pelas autoridades sejam executadas precisamente e agindo conforme os procedimentos previamente estipulados, assim reduzindo o erro humano e o processo das ações transparentes. Perfeito. Com base nessa introdução e nessa leitura rápida do contexto geral da burocracia, a gente consegue entender que é algo de aspecto organizacional. Ela existe por um motivo. E o motivo da existência da burocracia é que as organizações precisam se organizar. E aí é que surgem todas as ideias e os parâmetros que devem ser seguidos para que as coisas funcionem. E aí existem diversos tipos de funcionamentos dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, né? A gente está mais acostumado com o conceito de burocracia para lugares que lidam muito com o governo, ambientes mais públicos, né? Organizações do Estado, por exemplo. E a gente tem essa visão um pouquinho ruim, deturpada, tipo, a gente fala em burocracia, logo a gente pensa em pilha de papel gigante numa fila enorme, você perdendo tempo para tirar a segunda via da sua carteira de identidade, que você vai demorar 2 meses para receber. Aquela coisa linda, mas para a gente desmistificar isso, a gente precisa ter uma outra visão da coisa e entender o porquê que a burocracia, na real, não é algo ruim e o porquê que ela é extremamente importante e funcional. Então, para isso, eu vou pedir a Amanda para que ela consiga explicar isso para a gente e desmistificar essa visão de algo ruim sobre a burocracia. Então, basicamente, como o Vinícius falou, a burocracia não está ligada em algo ruim, como muita gente pensa. Até eu mesma pensava que pudesse ser algo chato, algo demorado, algo que trouxesse aquele enfado pra gente, sabe? Porque basicamente, ao contrário do que até mesmo vocês poderiam pensar que é algo ruim, que aborda problemas, situações críticas,
o modelo ideal da burocracia é voltado para o funcionamento das empresas, até mesmo como a Letícia comentou, que é algo pensado nessa situação das empresas. Se trata de uma estrutura importante para a sociedade moderna, que é a sociedade que a gente vive atualmente e também, né, começou há um tempo atrás, e consiste basicamente em metodologias racionais de produção, igualdade de todos perante a lei, codificação e competência técnica, como no caso do RH. Todo mundo conhece o RH, o setor de recursos humanos, e basicamente essa questão da competência técnica voltada para RH é aquela questão da disponibilidade de vagas que a empresa possui. Ou seja, aquela parte que tanto nos agrada, que é quando a gente entra no LinkedIn da vida, por exemplo, e a Sim, empresa tá lá bonitinha, com todas as informações, você vê que você se enquadra naquela vaga ideal, sabe? E aí, basicamente, como o Vinícius tratou no início, hoje uma das disfunções da burocracia é isso, pensar nela como filas, pilhas de papel, demora e confusão, que é assim, foge totalmente daquilo que ela foi planejada, sabe? exatamente. Às vezes é a tecla que a gente mais vai bater, provavelmente, aqui no episódio, que é essa questão de realmente conseguir enxergar o lado mais positivo da coisa e entender que o que tem de ruim não é porque é simplesmente burocracia. A pilha de papel não é exatamente burocracia. A fila gigante que te atrapalha a chegar em casa no horário certo ou te atrasa para um compromisso, ela não é, na síntese, burocracia. Porque, na síntese, a burocracia é um conceito extremamente organizacional e necessário. E aí, para vocês terem uma ideia e conseguirem compreender de forma mais ampla, a gente vai dar um exemplo de uma empresa que, através da burocracia, conseguiu se organizar e que, assim como vários outros lugares, teve problemas por conta de disfunções burocráticas, porém conseguiu resolver essa disfunção de forma Putz, Mas homem é dicção agora, mano. Os homens conseguiu resolver essa disfunção de forma interessante. E aí, para trazer esse exemplo, eu vou chamar a Juliana para que ela possa falar um pouquinho sobre isso pra gente, para que amplie mais ainda o nosso campo de visão sobre o assunto. E aí, galera, é exatamente isso que o Vinícius estava abordando, né? Essa empresa, ela teve uma disfunção, né? E aí a gente vai trazer agora o caso dessa empresa que teve problemas lidando com a burocracia. E nessa busca de empresas, para a gente conversar aqui, eu notei algo bem interessante, que é o surgimento atualmente de muitas startups voltadas para a solução de problemas burocráticos, né? Dessas disfunções. E a solução que elas trazem é justamente a implementação de um software juntamente com a empresa que contrata esses serviços para que essa mudança aconteça de forma estruturada, planejada e traga sucesso e muitos benefícios. E a empresa em questão, ela utilizou justamente dessa ferramenta para contornar suas disfunções burocráticas por meio do Ziv, que é uma empresa desse ramo de software. Então, a nossa empresa, ela é a Petros. A Petros, ela é uma fundação de seguridade social da Petrobras, que é uma empresa que tem um compromisso de pagar uma renda de aposentadoria complementar à do INSS para quem investe seus recursos com eles. Eles têm uma visão de ser reconhecido no mercado de previdência complementar. Só que aí no cenário da pandemia, né, eles viram que eles precisavam acelerar de vez a sua transformação digital, que havia muita burocracia nos processos, prazos longos e produtividade muito baixa. Além disso, havia uma grande dependência da área de TI. E eles encontraram uma solução que modernizasse e inovasse a área de contratos da empresa para que os problemas citados fossem eliminados de uma vez por todas. E a solução trazia facilidade de desenvolvimento e edição e capacidade de escalonamento para mais processos. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles fizeram a identificação dos problemas, né? Eles tinham um excesso de burocracia que engessava os processos, atrapalhava a execução, né? Uma burocracia tanto normatizada quanto tácita. E havia um esforço de revisão de processos, revisão de dinâmica de trabalhos. E outro ponto era a dependência de profissionais específicos, de modo que se houvesse algum problema com esse funcionário ou ele precisasse sair,
se perdia o feeling, perderia o acompanhamento de determinado processo completamente. Outro ponto era uma grande dependência da área jurídica da Petros, pois todos os contratos, evidentemente, passavam pela área jurídica, e como esse processo era muito burocrático e muito lento, agarrava nessa parte, tudo virava urgente, e isso também atrapalhava a performance. Então, eles iniciaram uma busca por uma solução, né? E através de um levantamento, eles notaram o que precisava ser feito e foram atrás de desenvolver esse projeto. E é aí que entra o Ziv, que após a contratação desse serviço, iniciaram a remodelagem de diversos processos do setor de contratos e conseguiram que as entregas fossem personalizadas e adaptadas às necessidades do negócio deles. E aí eu vou citar algumas conquistas que eles tiveram, né? O grande foco assim deles era o processo de contratação. Por quê? Como funcionava? A partir do momento que o órgão demandante interno deles fazia o pedido de uma contratação, a área de contratos tinha 90 dias para entregar esse contrato, entregar o processo pronto. E após a implementação desse sistema, né, que foi o Ziv, eles conseguiram reduzir para 30 dias, né? Eles conseguiram reduzir o prazo, atendendo os requisitos estabelecidos, não deixando de ter segurança e deixando de ter burocracia, na verdade, o excesso de burocracia, né? Mas sem deixar de respeitar os normativos, né? Os processos normativos. Até porque eles têm ainda, né, auditorias semestrais para analisar e garantir esses processos, né, de serem feitos corretamente. Perfeito. Outro ponto foi a criação de processo de solicitação de compras. Eles não tinham um processo para isso, era feita de forma através de formulários e trocas de e-mail, porque demandava pouco. Mas mesmo demandando pouco, eles perceberam que isso precisava caminhar dentro de um trilho. Então isso foi implementado também através do Ziv, que trouxe o benefício disso estar na plataforma, de forma a poder conversar diretamente com o processo de contratação, que antes era feito de forma totalmente manual, essa apuração desses fornecedores, para inseri-los depois na contratação. Então, tornou tudo mais integrado, e esse foi outro ganho muito grande que essa empresa teve. Também tiveram, né, outro ponto que eles modernizaram foi o envio de propostas de fornecedores, que passou a ser feito por meio da plataforma também, sendo necessário o fornecedor estar cadastrado na plataforma, garantindo que isso chegue de uma forma formal e que essa informação não se perca, porque vai estar lá registrado para sempre que eles quiserem consultar, né, que eles quiserem rever fornecedores de determinados, do que eles precisarem, né, o que antes era feito através de e-mail, que o fornecedor mandava, né, para a empresa deles, ou até mesmo por contato direto que esse fornecedor tivesse com a empresa, com alguém dentro da empresa, né, um conhecido em comum, algo assim. Então, eles obtiveram esses, entre outros ganhos, a partir do momento que tudo passou a ser feito por meio da plataforma do Ziv. E isso foi uma grande virada nessa empresa. É muito interessante a forma como a gente percebe nessa amostragem o quanto a tecnologia pode conversar com a burocracia, e são dois conceitos que a gente geralmente não aproxima, né? E esse é um caso que deixa muito claro como as coisas conversam e como a gente pode resolver um problema com tecnologia e aliar isso para que as práticas burocráticas funcionem da maneira correta. Como você disse, foi corrigido um problema de excesso de burocracia, que é um ponto de disfunção muito comum, né? Que parece engraçado, mas é o exagero da organização que pode acabar atrapalhando o fluxo de trabalho, né? E isso foi resolvido através de uma outra empresa, mas com a implementação de uma tecnologia que pôde sanar esse problema. Isso é realmente muito interessante. E aí, inclusive, eu queria deixar agora esse momento aberto aqui, já que a gente conseguiu passar por cima essa visão, assim, sobre burocracia e apontou coisas positivas, coisas negativas que todo mundo já conhece, mas no final das contas ela precisa funcionar da forma correta para que a organização flua da melhor forma possível. Então eu vou deixar aberto para que, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, acrescentar, até o próprio Vitor, se ele quiser fazer
algum comentário e deixar ainda mais claro pra gente toda essa ideia. E pode ser algo até de si mesmo, assim. Ah, eu entendo X sobre isso. Esse é um momento pra gente até, às vezes, debater e colocar um pouco da própria visão em cima do que a gente já sabe. Como um bônus, né, eu trouxe para quem se interessou pelo assunto e quer, às vezes, ter mais contato, entender um pouco mais, eu trouxe algumas recomendações de obras que eu acho que podem acrescentar muito no conhecimento de quem procura, né, se aprofundar um pouco mais. Ah, muito bacana. Eu recomendo o livro O que é a Burocracia, de uma pessoa, assim, bem famosinha, né, Max Weber. O livro também Burocracia, de Ludwig von Mises. E também, para descontrair um pouco, o filme Eu, Daniel Blake. E também o mini documentário Pensando o Brasil, Burocracia. É muito bom quando a gente consegue indicar obras, né? Seja um filme, um livro, algo voltado pro audiovisual ou não, mas que também ajudem as pessoas de uma forma diferente, interagir com esse tipo de conhecimento, né? Porque uma das formas mais eficazes de aprender sobre algo, sem dúvida, é lendo um livro, se inteirando sobre o assunto, assistindo um documentário, vendo um filme. Então a gente sempre tenta deixar algum tipo de indicação. Obrigado, Vitor, por ter trago essas indicações pra gente hoje. Nada. E por enquanto é isso, galera. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, tá tranquilo? Fechou? Só acho então, Vinícius, que ninguém vai ter desculpa para falar que não teve acesso a nada voltado à burocracia. Basicamente, a gente está aqui só falando no ouvidinho dessas pessoas que devem estar a caminho da faculdade, eu tô lavando uma louça, limpando uma casa. E aí, para ajudar, o Vitor ainda trouxe um filminho, um documentário, uns livros. Assim, olha, vai ficar na mão de vocês que estão ouvindo se aprofundar mais no assunto, né? Perfeito, é isso. E, pessoal, por hoje é só. O nosso podcast ele é bem rápido mesmo. É para ser um bate-bola rápido, uma troca de ideia, para que você consiga consumir isso no seu dia a dia de forma rápida, prática, enquanto você faz alguma outra coisa. E o nosso objetivo é passar a informação de forma simples para que todas as pessoas, independente do que você estudou, do que você viu, do que você vive, para que todo mundo consiga entender um pouco mais sobre o assunto, trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a Juliana, agradecer a Letícia, agradecer ao Vitor, a Amanda. A participação de vocês aqui foi muito importante, cada um conseguiu agregar muito bem ao episódio. E agradecer a você que está ouvindo. Professor, espero que você goste aí desse episódio. Salva a gente, considera o nosso esforço aí. E é isso, pessoal. Valeu. E logo, logo tem mais, porque a gente vai voltar com um segundo episódio do Penso, Logo Organizo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a escola clássica da administração e a teoria clássica, um pouquinho sobre Taylor. Não sei se você conhece Taylor, mas se não conhece ainda, vai conhecer no nosso próximo episódio. Por enquanto é isso aí. Estamos todos juntos. Adquira conhecimento e maximize. Quem tá triste não tá mais, quem tá triste não tá mais. Esquece a tristeza, esquece. Se ela te abandonou, se você perdeu o emprego, você vai conquistar tudo de novo. O mundo é gigante, é o planeta inteiro, fio. Vamos. O importante é não parar, o importante é não parar.